Olá, este trabalho, o objetivo é tratar de temáticas importantes no que tange a disciplina de Gestão e de Psicologia Organizacional, lecionada pela professora Andresa dos Santos Souza. Nós focaremos em dois temas principais, a gestão de pessoas e a operação. Nosso grupo é composto pelos alunos Alane Rebeca, Ana Helena, Ana Gabriela, Thaís Iaxa, Ian Sete e por mim, Wesley Barbosa. Sendo assim, fiquem agora com o podcast que elaboramos e batizamos de Eco! Voz! Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ecovoz. Eu me chamo Rebeca e eu tô aqui com a minha colega entrevistadora. Olá, pessoal! É isso mesmo. Eu e Rebeca estamos aqui para entrevistar, né? Nós trouxemos alguns convidados que têm propriedade para falar na área e vamos abordar um pouco sobre o tema de gestão de pessoas e gestão operacional. E para dar início, né, temos aqui um convidado, um empresário, que além de se apresentar, né, eu gostaria que ele explicasse um pouco para a gente o que é a gestão de operações. Por favor. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Ian, eu estou há 5 anos na área, sou responsável pelo setor operacional da minha empresa que eu trabalho. E em relação à sua pergunta, Thaís, a gestão de operações é a administração de práticas aplicada aos negócios, com o intuito de gerar o mais alto nível de eficiência dentro dos processos de uma organização, tá? Geralmente elas estão voltadas aos objetivos principais dessa ação e estão sempre voltadas à otimização de tempo e maximização dos nossos lucros. É um prazer conhecê-lo, Ian, e aqui, juntamente a ele, também tem uma outra convidada muito especial que vai se apresentar aqui para vocês. Olá pessoal, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu me chamo Ana Gabriela, trabalho na mesma empresa que meu colega Ian e sou responsável pela gestão de pessoas. E para quem não sabe, né, a gestão de pessoas é uma área que ela consiste em administrar o capital humano de uma empresa, de uma organização, com o objetivo de sempre desenvolver cada vez mais os nossos colaboradores e atingir as metas que a organização almeja. Que interessante saber disso, né, Gabi? E além dela, temos mais uma excelente convidada. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Então, eu sou a Ana Helena, eu sou formada em controle ambiental e sou responsável pela parte de auditoria ambiental da empresa, que é importante para a verificação da conformidade legal dessa empresa em relação ao meio ambiente. Agora que todos, né, já nos apresentamos, vamos mergulhar mais a fundo, né, nas perguntas e já que entendemos um pouco do que seria, né, cada uma dessas gestões, eu gostaria de perguntar para você, Ian, e para você também, Ana Helena, qual é a importância de gerenciar as operações de uma empresa? É uma pergunta interessante, Thaís. Eu vou falar um pouquinho mais da parte operacional e vou deixar a parte ambiental para a Ana Helena. Em termos práticos, uma gestão operacional eficiente é capaz de tornar uma empresa melhor como um todo. Desde o aumento da satisfação dos clientes por causa da padronização do processo, que torna todos os produtos conhecíveis em qualquer lugar do mundo, tanto pela melhora do engajamento, da produtividade e, consequentemente, dos nossos lucros. Vou passar agora para a Ana Helena dar uma palavrinha sobre a parte ambiental da coisa. Então, Thaís, muito boa a pergunta. Então, basicamente, no âmbito ambiental, é muito importante gerenciar as operações porque isso ajuda a reduzir o impacto ambiental, minimizando a emissão de poluentes, consumo de recursos naturais e a geração de resíduos. Também promove a eficiência energética, utilizando fontes renováveis e reduzindo o consumo de energia. Também é muito importante implementar práticas sustentáveis, que pode ajudar na reutilização, reciclagem e na economia circular da empresa. Nossa, essa é uma pauta bastante interessante, né, Ana Helena? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, né, Gabi? Como a gestão de pessoas pode impactar diretamente o desempenho e a produtividade de uma empresa? Bem, Beca, a gestão de pessoas ela tem um impacto direto no desempenho e na produtividade de uma empresa, em razão de alguns fatores, né? O primeiro deles é o engajamento, a motivação. Quando há uma gestão de pessoas que é eficaz dentro de uma organização, nós temos que os colaboradores eles se engajam mais, a sua motivação é aumentada.
Assim eles se comprometem com os objetivos da empresa. Além disso, né, quando a gestão de pessoas se propõe a investir no treinamento e desenvolvimento profissional, as habilidades dos colaboradores elas só tendem a aumentar. Isso também gera um clima organizacional muito melhor, as pessoas se tornam, né, menos estressadas, então, consequentemente, a satisfação delas aumenta. A gente pode, assim, reter na nossa empresa talentos, porque os funcionários trabalhando de maneira eficiente, né, eles vão, e satisfeitos com o seu ofício, eles vão permanecer conosco no nosso trabalho cotidiano, sendo colaboradores efetivos, né? E, além disso, nós temos o alinhamento dos objetivos. Quando os colaboradores eles entendem, através dessa gestão de pessoas próxima do funcionário, né, eles têm em mente os objetivos da empresa e eles desempenham seu trabalho com o intuito de alcançá-los. Então, é muito importante essa questão, né, da gestão de pessoas no que tange uma produtividade e um desempenho bom em qualquer organização. Nossa, Gabi, realmente a comunicação é um pilar fundamental para a gestão de pessoas. Gostei muito de saber sobre. Só um momento, pessoal. Pensando nisso, né, Gabi, eu gostaria de saber como a gestão de pessoas pode contribuir para os objetivos de sustentabilidade de uma empresa. Você poderia falar um pouco sobre? Sim. Bem, a gestão de pessoas, né, quando o assunto é sustentabilidade de uma empresa, pode ser um fator muito importante, né, uma ferramenta utilizada para alcançar os objetivos. Primeiro que a gestão de pessoas, ela tem o poder de promover uma cultura na empresa. E aí basta, né, alinhar essa cultura a essa valorização da sustentabilidade, incentivando práticas, né, sustentáveis, como a redução de desperdícios, usar eficientemente os recursos naturais e ter uma responsabilidade social, né, com o planeta. Também, né, a gestão de pessoas pode fazer com que as pessoas se engajem, incentivar que elas se engajem em projetos sustentáveis e recompensá-las por isso, né, através de incentivos e reconhecimento. E outro fator interessante é que a gestão de pessoas ela pode treinar e conscientizar. Então, nós podemos oferecer treinamentos sobre práticas sustentáveis e a importância da responsabilidade ambiental. Assim, a gente capacita nossos funcionários e contribui ativamente, né, para essa melhora nas concepções do planeta, na forma como nos portamos e interagimos com o meio ambiente. Em relação ao conceito de sustentabilidade, Ana Helena, você poderia dar uma luz, contextualizar melhor para os leigos ouvintes que estão ouvindo nesse exato momento, por favor, você como auditor ambiental? Então, muito importante essa pergunta. A sustentabilidade é um conceito que vem sendo muito cobrado pelas empresas e pelos governos ao redor do mundo, principalmente nos últimos anos. E ela consiste na utilização dos recursos naturais de maneira equilibrada, de forma a garantir a sua existência para as gerações futuras. Muito pertinente, de fato, tudo que foi falado até agora sobre gestão de pessoas, mas agora voltando um pouco, né, para a gestão de operações. Ian, eu gostaria de lhe perguntar qual é o papel de um gestor de operações. É uma baita pergunta, Thaís, e tem muito do que se debater. Mas vamos lá. A função do gestor ou de um gerente é realizar manutenções e promover melhorias em todo o conjunto dos processos desempenhados na companhia. Assim como corrigi-los e reestruturá-los quando for eventualmente necessário. O controle dessas operações, no meu caso, é realizado a partir do levantamento e análise de dados, os quais nós vamos ilustrá-los de maneira clara com auxílio de softwares, relatórios, fluxogramas e, a partir deles, entender o que está acontecendo com a empresa e fazer as alterações necessárias. Agora tem uma coisa, é importante destacar que, por mais que o gestor tenha acesso a uma grande quantidade de dados, não é prudente realizar grandes alterações, baseando-se apenas nesse tipo de análise. Projetos complexos podem demandar estudos bem criteriosos, assim como outros aspectos da administração, tá? Eu vou dar a palavra para a Ana Gabi, que ela vai falar um pouco mais sobre esse negócio de ser gerente, mas na área de administração de pessoas.
Isso, né? Eu atuo como gestora de pessoas, que muitas vezes também pode ser conhecido como gestor de recursos humanos, né? O famoso RH. E aí você, trabalhando como gestor de pessoas, atua diretamente na gestão dos colaboradores de uma empresa, né? De uma organização. Então, tudo que diz respeito a essa relação interpessoal com funcionários é a cargo da gestão de pessoas, do gestor de pessoas. E o gestor, ele é responsável por coordenar principalmente os processos, motivar a equipe e garantir o cumprimento das normas, né, conforme manda a regulação, a regulamentação. Aí, sobre as principais atividades que um gestor ele pode executar, nós temos, por exemplo, o recrutamento, a seleção dos candidatos, a gente treina os nossos colaboradores, né, para desenvolver suas habilidades. Nós também elaboramos planos de carreira, gerimos ali o clima da organização para que todo mundo trabalhe em harmonia. Há também as consultorias internas. E para realizar, né, todas essas atividades, é preciso que haja um perfil de gestor de pessoa. E esse gestor de pessoa é importante que ele tenha habilidades interpessoais ali na relação com os colaboradores. É importante que ele seja capaz de compreender as pessoas e entender o que as motiva. Desenvolver uma boa inteligência emocional e empatia e acompanhar as tendências do mercado. Tudo isso, né, é fruto de muito estudo para que possa ser um bom gestor de pessoas. Já que você está falando sobre, Ana Gabi, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Como a falta de comunicação interna pode impactar o desempenho de uma empresa? Bom, Beca, a comunicação, né, como nós sabemos, é muito importante e a falta dela no ambiente de uma organização ela pode ter impactos significativos no desempenho da empresa como um todo. Isso porque a falta de uma comunicação clara faz com que os objetivos eles sejam desalinhados. Então, os colaboradores eles podem não entender muito bem as metas da empresa, como o seu trabalho, né, é essencial e contribui para alcançá-las. Isso resulta em esforços desconexos, né? Também vai gerar ali uma falta de comunicação, um baixo engajamento, falta uma transparência, falta o diálogo, então vai fazer com que as pessoas se desmotivem, e também pode gerar até mesmo conflitos e desentendimentos, porque a comunicação, né, não clara, deficiente, ela vai aumentar o risco desses conflitos, desses mal-entendidos, vai prejudicar a colaboração e o trabalho em equipe, vai afetar toda a dinâmica, né, da empresa. E também isso reflete até mesmo no gestor de pessoas, porque se não é uma comunicação clara, a tomada das decisões ela pode sim ser ineficiente. Então, o gestor ele pode tomar decisões baseadas em dados incompletos ou incorretos. E todo esse panorama, né, toda essa contextualização faz com que a produtividade ela seja diminuída, né? A falta dessa comunicação ela pode resultar num retrabalho, né, da gente ter que estar refazendo, pode resultar em atrasos e ineficiências operacionais. Então, a gente vê aí a importância de uma comunicação clara e como a falta dela vai gerar impactos muito negativos para a organização. Muito elucidativa a sua resposta, Gabi. Obrigada. Aproveitando o embalo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como transformar conflitos internos em oportunidades de crescimento para a equipe, já que você estava falando sobre desentendimentos? Como nós bem sabemos, conflitos internos eles podem ser positivos ou negativos, depende da forma como são conduzidos, gerenciados, e cabe também ao papel do gestor de pessoas fazer a adoção de algumas estratégias para fazer com que os conflitos internos se transformem em oportunidades. Então, o primeiro passo, né, de qualquer conflito é identificar a raiz do problema, entender o que causou, né, quais são as diferenças de opinião, as falhas de comunicação, e a partir disso promover um diálogo aberto. Então, criar um ambiente seguro para que todas as partes envolvidas elas possam expressar suas preocupações, suas frustrações, expectativas e perspectivas, né, sem medo de qualquer retaliação. E aí, quando nós já sabemos, né, toda a questão do conflito, nós focamos em soluções colaborativas. Então, a gente vai encorajar as partes, né, a trabalharem juntas para a gente encontrar uma solução que beneficie a todos, né, uma solução democrática, que promova a colaboração e o respeito mútuo, que é essencial no ambiente de trabalho.
E aí, a partir disso, a gente desenvolve habilidades e a gente busca a resolução desse conflito. Então, entra também a questão de, novamente, oferecer treinamentos em comunicação não violenta, né? Negociações, mediações, para a gente poder capacitar os colaboradores a lidarem né, com os conflitos de uma forma mais construtiva, para ele realmente ter esse papel de melhora dentro da empresa e não se transformar numa briga, por exemplo. E aí a gente aproveita dessa diversidade de ideias, né, nessa multiplicidade de opiniões, para a gente poder resolver o conflito, integrar essas ideias diversas e criar soluções muitas vezes inovadoras. Então, é um aprendizado contínuo. Depois que a gente resolve, reflete sobre o que foi aprendido, a gente vai poder evitar conflitos semelhantes no futuro, o que fortalece muito a equipe e a cultura da organização. Gostei de saber, hein, Gabi? E o que é que você acha, Thaís, sobre o que Gabi falou? Não, eu achei ótimo. Então, da próxima vez que a gente tiver um conflito aqui no Ecovoz, é só chamar a Gabi pra resolver, né? Ai, esse Ecovoz, vou te falar, hein? É cada uma. Mas então, né? Voltando aqui ao foco, né? Vamos voltar a falar de operações, né? E eu tenho uma próxima pergunta. Ian, por favor, quais as dicas práticas para promover uma gestão eficiente? Então, Thaís, para você poder melhorar a gestão operacional da sua empresa, é fundamental colocar em prática as dicas que eu vou dizer agora. A definição do gestor operacional é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar aqui. É importante que o responsável por conduzir os processos operacionais da empresa seja referência para a equipe, porque ele vai centralizar todas as informações e terá uma visão geral de todos os processos. Esses processos, essa é a segunda dica, eles têm que estar bem mapeados. Para ter qualquer empresa tem que ter fluxogramas de todos os seus processos, apontando suas etapas e os responsáveis por cada uma. Dessa maneira seria muito mais fácil entender os processos e analisar o que não é executado adequadamente. Outra dica que eu posso pensar agora seria o alinhamento entre processos e a estratégia que a sua empresa visa. Os processos operacionais eles têm que estar alinhados com os objetivos da empresa e também ao do plano de negócio. O mecanismo de controle e monitoramento pode ser outro, né? Conhecer bem o desempenho das operações em tempo real é fundamental. Dados confiáveis ajudam a fazer os ajustes necessários, né? Em todas as etapas. E acredito que o sistema de gestão operacional deva ser feito. Suas soluções tecnológicas para o gerenciamento operacional facilitam a coleta e, principalmente, a análise dos dados sobre os processos operacionais. Puxa, é uma profissão e tanto, hein? Mas agora vamos falar de problema, né? Que problema todo mundo tem, né, Rebeca? Ai. Bem, Ian, eu quero saber o que fazer quando as operações da empresa não estão bem. A primeira coisa é não arengar, né? Em primeiro Mas agora falando sério, em primeiro lugar é necessário que exista um responsável por comandar as operações da organização. Caso a empresa não tenha uma diretoria ou gerência de operações consolidada, pense em criá-lo quanto antes, viu, pessoal? Quando não existe alguém que esteja totalmente focado no correto andamento das operações, a tendência é que, em algum momento, as atividades fiquem confusas. Isso acarreta em problemas operacionais que acabam afetando negativamente as demais áreas do negócio, deixando o seu time estressado e desmotivado, que é horroroso para qualquer operação em equipe. Por meio disso, a pessoa ou setor incumbido de administrar as operações tem que mapear todos os processos da companhia para identificar onde está a raiz do problema. Se o problema estiver nas pessoas, como um colaborador que não está capacitado ou motivado para realizar sua tarefa, é recomendado contatar o Departamento de Gestão de Pessoas. Agora, uma pergunta polêmica. Eu deixei a melhor para o final, hein, Gabi? Na sua opinião, a inteligência artificial e a automação podem substituir a sensibilidade humana na gestão de pessoas? É com você. Vamos lá, Rebeca.
Então, eu acredito, né, que a inteligência artificial, ela realmente é uma ferramenta muito poderosa que veio aí para ficar. Mas eu não acredito não que ela seja capaz de substituir completamente a sensibilidade humana na gestão de pessoas. E eu vou te dizer agora o porquê disso. Primeira coisa, né? A inteligência artificial ela é uma ferramenta importante porque ela pode automatizar várias tarefas repetitivas, burocráticas que nós temos que realizar, como, por exemplo, folha de pagamento, avaliações de desempenho, que elas se baseiam em dados, recrutamento inicial. Então, isso pode fazer com que os gestores, né, eles fiquem mais liberados para focar em outras questões, em atividades estratégicas. A inteligência artificial ela também pode ser importante para analisar grandes volumes de dados, vendo tendências, fazendo, no caso, nos dando, né, níveis de engajamento e ajudando na tomada de decisões. Mas a inteligência artificial tem, sim, limitações. E a sensibilidade humana ela é essencial para lidar com as questões emocionais, com os conflitos interpessoais, com a motivação, né, dos nossos colaboradores e a construção dos relacionamentos. Então, a empatia, a escutativa, a capacidade de inspirar, elas são habilidades exclusivamente humanas, que inteligência artificial nenhuma pode substituir. Então, o que eu acredito é no equilíbrio entre a tecnologia e a humanidade. O ideal é que a gente use IA como uma ferramenta de apoio, né? Mas mantendo sempre o toque humano na gestão de pessoas. Porque nós temos áreas muito importantes, né, como o feedback, o desenvolvimento de liderança e a resolução de conflitos. Então, essa é a minha resposta, né, para a sua pergunta polêmica. Espero ter esclarecido bem, né, essa temática. E para finalizar o episódio de hoje, apenas mais uma pergunta final para a nossa auditora ambiental, Helena. Quais seriam as recomendações que você faria para as empresas no que concerne à esfera ambiental? Você poderia comentar um pouco sobre? Então, as empresas elas desempenham um papel crucial na promoção da sustentabilidade e na redução do impacto ambiental. Algumas recomendações que eu posso dar é investimento na eficiência energética, como por meio da adoção de fontes de energia renovável, da gestão de resíduos por meio da implementação de programas de reciclagem. Além disso, também é bom de investir no uso sustentável de recursos hídricos e na redução de emissões de gases de efeito estufa, como por meio de compensação de carbono, e também em campanhas de educação e conscientização por meio de treinamento de funcionários e campanhas internas dentro da empresa. Assim como a emissão de certificações e normas ambientais, como a ISO 14001. Também é importante investir no cumprimento de regulações ao fim de aderir às leis e normas ambientais locais e internacionais. Também é importante investir em inovação e tecnologia, por meio de investimento em pesquisa e desenvolvimento e adotar políticas de tecnologias verdes. Além disso, também é importante fazer a gestão de riscos ambientais por meio da avaliação de impactos e do plano de contingência, que são planos para mitigar os danos ambientais em caso de acidentes. E ao adotar essas medidas, as empresas não apenas contribuem para a preservação do meio ambiente, mas também podem melhorar sua reputação, reduzir custos e atrair clientes e investidores que valorizam a sustentabilidade. Que sugestões bacanas, Helena. Eu agradeço bastante pela sua participação, assim como a de você, Gabi, e a de você, Ian. Vocês trouxeram pautas e temáticas bastante relevantes e essenciais com o nosso contexto atual, nosso cenário contemporâneo. Então, eu agradeço muito pela presença de vocês e, particularmente falando, eu achei toda essa experiência muito enriquecedora. E agregou bastante no meu conhecimento em relação a esse assunto e eu creio que também deve ter agregado bastante ao conhecimento dos nossos ouvintes que estão ouvindo nesse exato momento. Então, agora eu vou passar a palavra para a Thaís para fazer as despedidas finais. Então é isso, né, pessoal? E assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e se inspirado com as informações que compartilhamos hoje. Quero agradecer de coração a todos que nos acompanharam até aqui e fizeram parte dessa conversa, como Rebeca já mencionou, Ana Gabi, Ana Helena, Ian,
Não se esqueçam de seguir o podcast na sua plataforma favorita para não perder os próximos episódios. E claro, compartilhar com quem vai gostar desse tema. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Sigam cuidando do planeta e de vocês. Tchau!